Inteligência artificial está revolucionando muitos campos e matemática não é exceção. Imagine, sistemas de IA podem analisar grandes quantidades de dados para descobrir padrões ocultos que os matemáticos humanos podem ter deixado passar. De fato, a DeepMind do Google já fez progressos significativos nesta área. Seu sistema de IA ajudou a resolver conjecturas relacionadas à combinação de nós e à teoria da representação de estruturas algébricas áreas, onde métodos tradicionais frequentemente se mostram insuficientes devido à sua complexidade. Esta colaboração entre humanos e máquinas não é apenas teórica, está levando a verdadeiros avanços que podem moldar as direções futuras da pesquisa matemática. Ao automatizar cálculos tediosos e fornecer novas perspectivas, a IA está acelerando o ritmo de descobertas. À medida que mergulhamos mais profundamente neste tópico, vamos explorar como esses avanços estão remodelando o cenário da pesquisa matemática e quais possibilidades emocionantes se apresentam para tanto matemáticos quanto pesquisadores de IA. Ao longo da história, avanços tecnológicos desempenharam um papel crucial na formação da pesquisa matemática. Por exemplo, a invenção de logaritmos por Jean Napier no início do século XVII revolucionou os cálculos e tornou as computações complexas mais gerenciáveis. Essa inovação acelerou significativamente descobertas científicas em diversos campos. Da mesma forma, o desenvolvimento de calculadoras mecânicas no final do século XIX, como a máquina diferencial de Charles Babbage, permitiu aos matemáticos realizar cálculos intrincados com precisão e velocidade sem precedentes. Na era digital, os computadores se tornaram ferramentas indispensáveis para a pesquisa matemática. O Teorema das Quatro Cores foi provado em 1976 por Kenneth Appel e Wolfgang Achen, usando extensa análise computacional para verificar milhares de configurações. Isso marcou uma mudança significativa, pois foi um dos primeiros grandes teoremas a depender intensivamente do poder computacional. À medida que mergulhamos mais profundamente em como a IA está transformando a pesquisa matemática, vamos explorar alguns exemplos específicos onde a inteligência artificial fez contribuições revolucionárias. A inteligência artificial evoluiu muito nos últimos anos, revolucionando campos bem além de seu escopo inicial. Na matemática, a IA é agora capaz de resolver problemas que eram considerados insolúveis por sua complexidade. Por exemplo, a DeepMind do Google desenvolveu um sistema de IA chamado AlphaTensor, que recentemente descobriu novos algoritmos para multiplicação de matrizes, uma operação fundamental na ciência da computação e matemática. Esse avanço não apenas melhorou os métodos existentes, mas também abriu novas vias para pesquisa. Outro exemplo é o uso de técnicas de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões que podem levar a novas conjecturas ou até mesmo provas. Um caso notável envolve sistemas de IA ajudando matemáticos da Universidade de Oxford e Sydney a descobrir estruturas ocultas na teoria dos nós, levando a avanços significativos neste campo. Essas capacidades sugerem que a IA não é apenas uma ferramenta para cálculos, mas um colaborador poderoso na descoberta matemática, estabelecendo o palco para como podemos abordar problemas futuros juntos. A IA tem sido instrumental em empurrar os limites da geometria discreta, um campo que lida com as propriedades e configurações de pontos, linhas, polígonos e outros objetos geométricos. Um avanço notável veio quando pesquisadores usaram IA para resolver um problema longamente estabelecido em empacotamento esférico. Em 2016, uma equipe da Universidade de Princeton utilizou algoritmos de aprendizado de máquina para determinar a configuração mais densa possível de esferas nas dimensões 8 e 24, um feito que havia eludido matemáticos por décadas. Essa conquista não apenas mostrou o poder da IA em resolver problemas geométricos complexos, mas também destacou seu potencial para descobrir novas verdades matemáticas. Outro exemplo é o uso de redes neurais para gerar conjecturas sobre polítopos, que são análogos multidimensionais de polígonos e poliedros. Esses avanços demonstram como a IA pode acelerar descobertas ao identificar padrões que os humanos podem ter deixado passar. À medida que mergulhamos mais profundamente nessas ferramentas computacionais, o cenário da geometria discreta continua a evoluir de maneiras emocionantes. Próximo,
vamos explorar como a IA está remodelando nossa compreensão da teoria dos números. A matemática pura e a inteligência artificial estão cada vez mais entrelaçadas. Nos últimos anos, a IA tem sido usada para explorar problemas matemáticos complexos que eram considerados intransponíveis. Por exemplo, pesquisadores da DeepMind desenvolveram um sistema de IA que ajudou a resolver conjecturas relacionadas à teoria dos nós e à teoria da representação. Esses avanços mostram como o aprendizado de máquina pode auxiliar matemáticos ao identificar padrões e fazer previsões com base em grandes quantidades de dados. Um dado fascinante é que o uso de IA na pesquisa matemática cresceu mais de 30% desde 2015, indicando uma mudança significativa para integrar tecnologia com trabalho teórico. Essa colaboração entre a matemática pura e a IA não apenas acelera descobertas, mas também abre novas áreas para exploração. À medida que avançamos, fica claro que essas tecnologias continuarão a desempenhar um papel crucial na formação do futuro da pesquisa matemática. Próximo, vamos mergulhar em como a IA está revolucionando a matemática aplicada. A IA está revolucionando a pesquisa matemática ao resolver problemas que eram considerados insolúveis. Um exemplo notável é o uso de IA para explorar as equações de Navier-Stokes, que descrevem o fluxo de fluidos e são centrais em várias áreas da física e engenharia. Apesar de sua importância, essas equações resistiram a soluções analíticas por séculos. Em 2018, pesquisadores do DeepMind usaram algoritmos de aprendizado de máquina para prever soluções para essas complexas equações, com uma precisão sem precedentes, demonstrando como a IA pode fornecer novos insights sobre desafios matemáticos duradouros. Outro exemplo é a aplicação da IA na teoria dos nós, um ramo da topologia que estuda os nós matemáticos. Usando redes neurais profundas, matemáticos conseguiram classificar e entender padrões intrincados nas estruturas de nós que antes eram inacessíveis. Esses avanços mostram como a IA pode expandir as fronteiras do que se pensava ser possível. À medida que continuamos vendo essas rupturas, fica claro que a IA não é apenas uma ferramenta, mas um novo colaborador na pesquisa matemática. Próximo, vamos explorar como a IA está transformando a maneira como os matemáticos provam teoremas. A IA está revolucionando a maneira como os matemáticos abordam e resolvem problemas. Um campo em que a IA brilha é na geração de conjecturas, que são suposições educadas que podem levar a novas teorias matemáticas. Por exemplo, pesquisadores da Universidade de Sydney usaram um sistema de IA chamado AlphaTensor para descobrir um algoritmo mais rápido de multiplicação de matrizes, uma tarefa anteriormente considerada extremamente complexa para máquinas. Este avanço não apenas demonstra a capacidade da IA em descobrir soluções inovadoras, mas também destaca seu potencial em acelerar descobertas matemáticas. Em outro exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina foram usados para analisar conjuntos de dados vastos e identificar padrões que os humanos podem ter perdido. Um exemplo notável é o uso de redes neurais profundas para prever propriedades de nós na topologia, um campo tradicionalmente dependente da análise manual. Essa mudança para métodos baseados em dados está abrindo novos caminhos para exploração e colaboração entre matemáticos e pesquisadores de IA. À medida que mergulhamos mais profundamente nessas técnicas inovadoras, fica claro que a IA não é apenas uma ferramenta, mas um parceiro em empurrar as fronteiras do conhecimento matemático mais longe do que nunca antes. A IA está revolucionando como verificamos provas matemáticas. Tradicionalmente, a verificação de provas era uma tarefa árdua realizada manualmente pelos matemáticos, mas agora a IA pode ajudar a simplificar esse processo. Por exemplo, em 2014, o projeto FliSpec usou um método assistido por computador para verificar a prova de Thomas Alice sobre a conjectura de Kepler, que foi meticulosamente verificada pelos matemáticos humanos durante anos. Esse projeto demonstrou que a IA pode lidar com provas complexas e longas com alta precisão. Ferramentas de IA como Lian e Coq são agora amplamente usadas em verificações formais, onde podem capturar erros que os humanos podem ter perdido. Um estudo de 2019 mostrou que esses sistemas têm uma taxa de sucesso superior a 95% na verificação de teoremas matemáticos. Isso não apenas economiza tempo, mas também aumenta a confiança na validade das provas. À medida que mergulhamos mais profundamente nessa transformação,
Vamos explorar como a IA está mudando a maneira como descobrimos novas teorias matemáticas. À medida que exploramos como a IA está revolucionando a pesquisa matemática, é crucial abordar as considerações éticas que vêm com isso. Uma preocupação principal é o viés nos dados e algoritmos. Por exemplo, um estudo do ProPublica descobriu que algoritmos de previsão policial podem perpetuar viés racial se treinados em dados históricos de crimes que refletem desigualdades sistêmicas. Em matemática, isso pode significar sistemas de IA replicando existentes vieses em financiamento ou publicações de pesquisa. Para lidar com essas questões, transparência no design do algoritmo e equipes diversas são essenciais. As diretrizes éticas da Google para IA enfatizam a importância de justiça e responsabilidade. À medida que avançamos, garantir padrões éticos será fundamental para aproveitar o potencial total da IA sem causar danos. Próximo, vamos mergulhar em algumas aplicações do mundo real, onde a IA já está fazendo descobertas revolucionárias na matemática. À medida que olhamos para o futuro, a integração da IA na pesquisa matemática promete revolucionar como abordamos problemas complexos. Por exemplo, em 2019, pesquisadores usaram IA para descobrir novas conjecturas matemáticas que haviam escapado aos matemáticos por décadas. Imagine um futuro onde a IA não apenas assiste, mas colabora ativamente com os matemáticos humanos, sugerindo teorias e soluções inovadoras. Isso poderia acelerar dramaticamente o ritmo das descobertas. Ao aproveitar algoritmos de aprendizado de máquina, podemos descobrir padrões em conjuntos de dados vastos demais para serem discernidos pelos humanos sozinhos. Por exemplo, a DeepMind da Google já fez avanços significativos usando IA para resolver problemas na teoria dos nós e na representação teórica. À medida que essas tecnologias avançam, provavelmente desempenharão um papel ainda mais central em moldar o cenário da pesquisa matemática. Avançando, exploraremos como a colaboração entre IA e matemáticos pode ser otimizada para impacto máximo. Nos últimos anos, vimos avanços incríveis quando matemáticos humanos trabalham ao lado de sistemas de IA. Por exemplo, em 2019, pesquisadores usaram uma IA para ajudar a resolver um problema complexo na teoria dos nós, um campo que estuda nós matemáticos e suas propriedades. A colaboração entre a IA e os matemáticos levou a importantes avanços ao identificar padrões e fazer previsões que humanos sozinhos poderiam ter perdido. Outro exemplo é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para auxiliar na formulação de conjecturas, onde a IA pode analisar grandes volumes de dados para sugerir novas teorias ou hipóteses para pesquisadores humanos explorarem. Isso não só acelera o processo de descoberta, como também abre novas áreas de pesquisa. A colaboração entre humanos e IA é realmente transformadora, porque combina a visão criativa dos matemáticos com o poder computacional das máquinas. À medida que avançamos, essa parceria continuará a redefinir como a pesquisa matemática é conduzida. Integrar a IA na pesquisa matemática não está isenta de desafios. Um obstáculo significativo é a interpretabilidade dos modelos de IA. Frequentemente, os algoritmos de aprendizado profundo são como caixas pretas, tornando difícil para os matemáticos entender como esses sistemas chegam às suas conclusões. Por exemplo, uma rede neural pode resolver equações complexas, mas falhar em fornecer um caminho lógico, claro, que humanos possam seguir e verificar. Outro desafio é a disponibilidade de dados. Conjuntos de dados matemáticos de alta qualidade são frequentemente escassos e exigem curadoria extensa. De acordo com uma pesquisa da Conferência Internacional sobre Aprendizado de Representações ICLA, apenas cerca de 20% dos conjuntos de dados matemáticos relevantes estão acessíveis publicamente e bem estruturados para treinamento de IA. Esses desafios destacam a necessidade de sistemas de IA mais transparentes e melhores práticas de gerenciamento de dados na matemática. À medida que mergulhamos mais profundamente nessas questões, fica claro que a colaboração entre matemáticos e cientistas da computação será crucial para o futuro. A IA está revolucionando como ensinamos e aprendemos matemática. Um impacto significativo é o uso de sistemas de tutoria alimentados por IA que oferecem experiências de aprendizado personalizadas para estudantes. Por exemplo, o software MetaIA da Carnegie Learning usa IA
para se adaptar ao ritmo e estilo de aprendizado de cada aluno, resultando em uma melhoria de 10% nas notas de matemática em comparação com métodos tradicionais. Além disso, plataformas como Khan Academy integram IA para oferecer exercícios personalizados baseados em métricas individuais de desempenho. Isso não só aumenta a compreensão, como também incentiva mais confiança na resolução de problemas complexos. Em universidades, a IA está sendo usada para criar simulações interativas que ajudam os alunos a visualizar conceitos matemáticos, tornando ideias abstratas mais tangíveis e fáceis de entender. À medida que vemos essas melhorias, fica claro que a integração da IA na educação está tornando a matemática mais acessível e envolvente para aprendizes em todos os níveis. Próximo, vamos explorar como a IA também está remodelando a pesquisa matemática em si. Na matemática aplicada, a IA está revolucionando como resolvemos problemas complexos em áreas como engenharia e economia. Por exemplo, o DeepMind da Google usou IA para otimizar o fluxo de tráfego nas áreas urbanas ao prever padrões de congestionamento e sugerir ajustes em tempo real, que podem reduzir o tempo de viagem em até 30%. Outro exemplo é o uso de algoritmos de aprendizado de máquina na modelagem financeira para prever tendências do mercado com maior precisão do que métodos tradicionais. Essas melhorias não são apenas teóricas, elas têm impactos tangíveis em nossa vida cotidiana, desde viagens mais suaves até planejamento financeiro mais estável. À medida que vemos essas aplicações crescerem, fica claro que a IA está se tornando uma ferramenta indispensável para matemáticos aplicados. A IA está abrindo oportunidades de pesquisa interdisciplinar excitantes que eram antes impensáveis. Por exemplo, pesquisadores estão usando algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados em biologia e medicina, levando a avanços como prever estruturas proteicas com mais precisão do que nunca antes. Na verdade, o AlphaFold, desenvolvido pelo DeepMind, alcançou mais de 90% de precisão na previsão da estrutura das proteínas, uma tarefa que era anteriormente extremamente desafiadora para matemáticos e biólogos. Além disso, a IA também está unindo lacunas entre matemática e física. Pesquisadores em instituições como o MIT estão usando redes neurais para resolver equações diferenciais parciais complexas, fundamentais na modelagem de fenômenos físicos. Isso não só acelera a pesquisa, como também leva a novas perspectivas ao descobrir padrões que métodos tradicionais podem ter perdido. À medida que continuamos a ver essas interseções crescerem, o potencial para inovação em diferentes campos é imenso, configurando o palco para descobertas ainda mais transformadoras na próxima cena. Quando se trata da percepção pública, a inteligência artificial na pesquisa matemática ainda é um campo relativamente novo e em evolução. Uma recente pesquisa mostrou que cerca de 70% das pessoas têm uma noção geral de como a IA contribui para a pesquisa matemática, mas apenas 35% realmente compreendem seu impacto. Por exemplo, muitos estão familiarizados com o trabalho inovador realizado pelo AlphaTensor, um sistema de IA desenvolvido pela DeepMind que descobriu novos algoritmos para multiplicação de matrizes, superando os gerados por humanos. No entanto, ainda há uma grande lacuna no entendimento de como essas melhorias podem levar a avanços em várias áreas como criptografia e ciência de dados. Apesar disso, há um crescimento na aceitação à medida que mais resultados tangíveis se tornam evidentes. Por exemplo, a IA tem ajudado a resolver problemas complexos com os quais matemáticos têm lutado por décadas. À medida que continuamos a ver aplicações reais, a confiança do público na função da IA na pesquisa matemática provavelmente aumentará ainda mais. Vamos mergulhar em algumas dessas descobertas inovadoras e como elas estão moldando nosso futuro. O financiamento para pesquisa matemática impulsionada por IA é crucial, pois permite que os pesquisadores desenvolvam e aprimorem algoritmos capazes de resolver problemas complexos. Por exemplo, em 2019, a Fundação Nacional de Ciência concedeu mais de $5 milhões em subsídios para projetos que combinavam IA com matemática. Este apoio resultou em trabalhos inovadores como o uso do aprendizado de máquina para prever padrões na teoria dos números. No entanto, obter financiamento ainda é um desafio devido à natureza interdisciplinar desta pesquisa.
Universidades e empresas privadas estão cada vez mais reconhecendo seu potencial e aumentando suas contribuições financeiras. Por exemplo, recentemente a Google investiu pesadamente em projetos de IA que exploram novas teorias matemáticas. À medida que o apoio cresce, podemos esperar aplicações mais inovadoras da IA na matemática, levando-nos para uma era emocionante de descobertas. A inteligência artificial está revolucionando a pesquisa matemática de maneiras que nunca imaginamos. Um exemplo inovador é o Alpha Tensor, um sistema de IA desenvolvido pela DeepMind que descobriu novos algoritmos para multiplicação de matrizes, fundamental em várias áreas da matemática e ciência da computação. Esta ruptura não apenas acelera as operações computacionais, como também abre possibilidades para resolver problemas complexos mais eficientemente. Outra aplicação fascinante é o uso do aprendizado de máquina para conjecturar teoremas matemáticos. Em um estudo recente publicado na Nature, pesquisadores usaram IA para identificar padrões que levaram a novas conjecturas em teoria dos nós e representação teórica. Esses avanços mostram como a IA pode complementar a intuição humana ao revelar estruturas e relações ocultas dentro de dados complexos. À medida que continuamos a explorar essas interseções, fica claro que a IA não é apenas uma ferramenta, mas um parceiro em empurrar os limites do conhecimento matemático. A colaboração global é crucial para avançar na pesquisa matemática impulsionada por IA. Por exemplo, o projeto Polymath, que começou em 2009, demonstra como os matemáticos ao redor do mundo podem trabalhar juntos para resolver problemas complexos. Este projeto viu mais de 130 contribuintes de diferentes países abordando com sucesso conjecturas e teoremas desafiadores. Da mesma forma, sistemas de IA como o AlphaFold, desenvolvido pela DeepMind, revolucionaram a previsão da estrutura proteica através do compartilhamento internacional de dados e colaboração. Ao unir recursos e expertise, os pesquisadores podem alcançar avanços que seriam impossíveis individualmente. Por exemplo, o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados de várias instituições globais levou a novas descobertas na teoria dos números e geometria algébrica. Esta abordagem colaborativa não apenas acelera a pesquisa, como também fomenta inovação entre fronteiras. À medida que avançamos, essas parcerias continuarão a desempenhar um papel vital em moldar o futuro da pesquisa matemática. Ao longo desta jornada, vimos como a IA está revolucionando a pesquisa matemática. Da automação de cálculos tediosos à descoberta de novas conjecturas, a IA provou seu valor. Por exemplo, o Alpha Tensor, desenvolvido pela DeepMind, recentemente descobriu um algoritmo mais eficiente para multiplicação de matrizes, uma operação fundamental na matemática e ciência da computação. Esta ruptura sozinha sublinha o potencial da IA para empurrar os limites do entendimento humano. Olhando para o futuro, o cenário é ainda mais promissor. Com avanços como algoritmos de aprendizado de máquina, que podem gerar novas conjecturas matemáticas, estamos na véspera de uma nova era onde a IA pode se tornar um colaborador indispensável para matemáticos ao redor do mundo. À medida que avançamos, esperamos ver mais integração entre IA e métodos tradicionais de matemática, levando a descobertas inéditas. Ao concluir esta exploração, vamos continuar observando como a IA transforma não apenas a matemática, mas nossa compreensão do mundo ao nosso redor.